Bom dia, bom dia. Bom dia, Claudete. Tudo bem contigo? Estamos aqui hoje com a voz meia rouca. Início do friozinho aqui no sul, né? Mas quem mora aqui já sabe, né? Quem mora aqui sabe que faz parte e que é assim mesmo, né? Que quem ainda não tá assim vai ficar daqui uns dias. Vamos aguardar um pouquinho, vamos aguardar o pessoal chegar, vamos aguardar nosso convidado aí especial de hoje, que vem conversar um pouco com a gente sobre o propósito, né? Ele vem falar um pouco sobre como foi essa transição de carreira, como foi a parte do processo. Porque tudo que nós fizemos na nossa vida, a gente deve ter processos, né? E nós temos que acompanhar esse processo com calma. E muitas vezes, a gente quer atropelar esse processo, né? A gente quer que seja muito fácil. A gente quer decidir num dia e no outro dia a gente já quer ter os frutos disso, né? A gente já quer saber o que fazer, a gente já quer ter respostas, a gente já quer que a vida da gente já seja mais leve. E não é bem assim que funciona, né? Todas as vezes que a gente decide algo, todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo, nós temos que saber que essa escolha também vai ter alguns desafios, né? Como não escolher também já é uma escolha, né? Quando eu pretendo não sair da minha zona de conforto, quando eu pretendo continuar a fazer o que eu estou fazendo, também é uma decisão, né? E também se torna parte da minha vida e da minha história. Deixa eu só... Então, assim, como eu estava falando aqui com vocês, né? A gente, a partir das escolhas que a gente faz, a gente vai continuar na dor que a gente estava, ou a gente vai trocar de dor, né? E quando a gente resolve trocar de dor, não significa que, então, se vai doer, né? Do mesmo jeito, eu vou ficar assim, né? Não necessariamente. A gente pode optar pelo outro olhar, pelo outro lado, né? A gente sempre se pergunta assim, quando nós escolhemos ficar onde nós estamos, a gente vai continuar na mesma reclamação, digamos assim, né? A gente não consegue, parece, ter um discernimento de fazer tão diferente quanto nós gostaríamos que fosse, né? E quando a gente muda, né? Quando a gente troca o nosso olhar, a gente consegue uma motivação a mais, me parece, né? Você tem um objetivo maior. Porque quando a gente fica muito tempo dentro de um lugar só, a gente fica naquele emaranhado, né? Nós entramos dentro de uma caixinha e ficamos na caixinha, né? E assim, a gente até pode olhar pela janela, a gente vê que tem uma porta, a gente até coloca um pezinho para fora, mas a gente não tem aquela coragem, né, de colocar os dois pés para fora, né? E pela janela quando a gente vai, mas tem alguém que puxa a nossa cordinha, né? Então essa caixinha que a gente trabalha no nosso dia a dia, ela é o que nós nos moldamos, né, durante um tempo da nossa vida. Foi algumas escolhas, né, que a gente fez e a gente acaba, né, tendo consequências dessas escolhas. Então eu vi que o Roberto entrou aqui. Edivandro de Chapecó. Tá frio em Chapecó, Edivandro? Aqui já estamos tudo gripado. Já estamos meio ruim da garganta aqui, cedo. Oi, Mica de Ampere, bom dia. Bom dia, Nívia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tudo bom dia. bem? Tudo bem, e O você? frio chegou aí já? Ainda não, né? Aqui já a gripe já me Coração pegou antes do aquecido, frio. coração aquecido, alma aquecida, luz brilhando. Olha que E bora pra benção, vida. né? Que benção para uma terça-feira, né?
E a gente, né, já agradece as pessoas aí, ó, o pessoal de Chapecó ali, ó, que tá um ótimo clima, né? Lá dentro Para homem tá falar que tá gostoso. ótimo clima, tá frio. Pode ter certeza, né? Que é mais ou menos assim. Que bacana. Então, bom dia, Roberto. Bom dia. Eu agradeço muito, né, por você hoje estar fazendo parte dessa live. Que a minha intenção nessas lives é iniciar uma terça-feira diferente, né? Iniciar uma terça-feira com uma palavra aí de entusiasmo, de encorajamento. E a tua história hoje vem como inspiração para essa terça-feira para nós. Eu estava falando aqui um pouquinho antes, né, sobre as escolhas que a gente faz, sobre as consequências que isso tem, né? E que tudo é um processo. E eu acho que essa nossa conversa de hoje ela vem muito a calhar com o que eu tenho, né, de frase no, inclusive na clínica que eu atendo é a frase que eu tenho na parede, é que só vive o propósito quem suporta o processo, né? E esse processo, ele tem algumas fases, né, Roberto? Então, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho, é que você mudou totalmente de profissão, né, do que você fazia e para o que você faz hoje. Então, eu gostaria que você falasse o que despertou em você essa necessidade de você trocar, assim, de profissão, fazer algo totalmente diferente. Ah, Lidy, hoje quando eu vim me preparar um pouquinho para esse momento, uma das cartas sistêmicas que nós usamos e aprendemos nas constelações diz o seguinte: qualquer conflito é o início de uma solução. Perfeito. E eu vejo assim que às vezes as doenças elas são algo para a cura. Então é bem interessante essa questão aí de mudança. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sair do nosso lugar quentinho, aquecido, e ir lá fora pegar uma chuva, pegar um frio, nos colocarmos à disposição. Porque muito antes de nós chegarmos aqui nessa terra, já tinha essa missão preparada para nós. Só vai de a gente começar a entender, buscar isso e colocar em prática. Eu tenho dito muito ultimamente, Roberto, que a hora que realmente as pessoas entenderem que não é sobre aqui, né? Não é só isso aqui. Não é só sobre o trabalho, só sobre a família, não é só sobre nós em si, o nosso dia a dia, né? Tem que ter algo diferente, tem que ter algo maior para nós estarmos aqui, né? Passando pelo que a gente passa no nosso dia a dia. Dentre as minhas terapias que eu facilito, eu trabalho com a radiestesia. E tenho o privilégio de ter um professor assim maravilhoso. E ele sempre diz, aqui é mais uma série de sala de aula. Então aqui nós estamos fazendo mais uma passagem por aqui, um aprendizado, para prosseguir, para ir em frente. E muitas vezes a gente chega e percebe pessoas que chegam aqui, ficam estagnadas e não conseguem dar esse passo, fazer esse movimento. Né? Então, ele sempre diz, quem inventou a água está de parabéns, porque é maravilhosa. Em 2012, hoje eu entendo que foi diferente, mas precisou ter alguém na minha vida e me falar algo muito importante, pela qual eu comecei a ver de forma diferente. As religiões são muito importantes, mas há umas questões no meio que hoje me preocupa e eu vejo diferente. Eu precisava ir na missa todo domingo. Tinha que ir na missa todo domingo. E por alguns domingos, eu queria que fosse toda a família. Mas com os
os adolescentes indo para a juventude e chegavam tarde. E um dia alguém me disse assim, indo para a missa, indo chateado, porque alguém não ia junto. E a Nídia me disse assim, vamos fazer uma missa em casa. Vamos esperar eles levantarem, vamos fazer um café e vamos fazer uma missa em casa. Isso me despertou ainda mais, foi talvez a chave disso tudo, que hoje eu estou vivendo e hoje eu estou trabalhando, atuando. Porque eu senti que não é ir só lá na igreja, ir num templo, fazer meditação, se retirar. Às vezes você tem que estar no conflito para você encontrar as soluções. E como é lindo isso, né, Roberto? Como é lindo isso quando a gente fala de terapias, né? Quando a gente consegue abranger tantas coisas e a gente consegue achar as pessoas certas e a forma que mais vai combinar, digamos assim, com a gente, para a gente conseguir começar essa mudança, né? Exatamente. E tem as pessoas chaves na nossa vida. Às vezes a gente não dá conta, não se dá conta, não percebe, mas são... hoje eu já digo assim, são anjos, arcanjos, seres iluminados, que passam na nossa vida, estão na nossa vida, para mostrar, o caminho não é por ali, é por aqui. Uhum. Então, a minha esposa Lívia me colocou, tipo assim, conectou a esse ponto. E daí em diante foi onde eu comecei a perceber, olhar com outros olhos e ir atrás de conhecimento, de me aperfeiçoar no que eu faço. E isso está dentro de mim porque após alguns anos eu fiz um mapa numerológico. E nesse mapa ele diz sobre a minha missão terrena e sobre a minha missão espiritual. E eu, desde 2012, 2014, quando eu consegui começar a estudar já a parte das terapias, eu entendi e percebi que realmente a minha missão terrena já está, a minha missão física já está preparada, terminada. Agora eu começo uma missão espiritual, uma missão de luz, que é trabalhar mais com as terapias, integral com as terapias, e colocar para as pessoas que cheguem até mim, ou aquelas que se abrem à distância, ou de alguma forma estão precisando de um olhar, de um cuidado, e eu posso fazer isso. Então, assim, Roberto, se for ver pelas datas mais ou menos que você falou, você começou a se despertar aí mais ou menos em 2012. Exatamente. Então, nós estamos em 2024, então fazem 12 anos, né? Desde que você começou assim, a olhar de forma diferente, né, para essa nova fase da tua vida. Sim. Quando eu fiz o curso de radiestesia, tem uns momentos assim bem interessantes que você faz uma viagem na sua vida. Você volta em datas específicas. E uma das datas específicas na minha, assim, que é muito forte, é o meu nascimento. Por alguém não queria que eu nascesse. Porque você abre, eu trabalho com o pêndulo, a circunferência e o raio de abertura, ele dá uma frequência de morte, sabe? Então, por motivos, alguém não queria que eu viesse cumprir minha missão. E isso fica claro hoje, porque quando eu faço o meu mapa numerológico, também dá tipo assim, é uma regra dos 9. Uma coisa, algo fala, a outra terapia vem e confirma isso. Sabe? É bem interessante. E na radiestesia 2012 há um movimento do universo, 2014, 2015
também há injeção de hormônios. 2021, 2020, 2021 aí, há uma intensidade de hormônios sendo colocado na Terra para o despertar, para a evolução da humanidade. Isso é muito forte para mim, isso mexe muito comigo. E é muito engraçado, assim, né, Roberto? A terapia, ela consegue proporcionar pra gente olhar da forma que nós se sentimos melhor olhar para ela, né? Ela não é só um título. É como você falou, às vezes eu faço uma terapia, aí depois eu faço outra e a informação é muito parecida ou igual, né? E as Exatamente. pessoas às vezes olham para as terapias, ah, mas o que que você faz? Eu faço terapia. Eu gosto de falar, né? Eu faço terapia. Porque nem sempre o que eu faço para um é a mesma coisa que vai funcionar para o outro, né? Às vezes o que eu preciso trabalhar naquele momento, daquela evolução, né? É uma situação. E a pessoa já compara a vida dele com outro. Então você sente isso também quando você faz as suas práticas no consultório? Eu gosto sempre de fazer uma anamnese. É uma conversa antes. Às vezes não se dá muita. Tipo assim, tiro algumas informações, deixo a pessoa falar alguma coisa assim, bem sucinta, mas eu internamente, eu já sinto assim, poxa, aqui o reiki soluciona, estabiliza. Mas gosto muito de trabalhar com a radiestesia. Os meus clientes, às vezes, até nem sabem que eu vou dar uma pesquisada na vida deles antes, mas, assim, algo sério, algo que fica comigo, para que eu possa entregar o meu melhor a eles. Porque quando começa a se falar muito, entra muitas informações que, às vezes, no momento não vai ser interessante. Mas eu sabendo daquela informação, eu sei os caminhos que eu devo seguir. E que nem as minhas terapias, o Reiki, cara, o Reiki é fantástico. Eu digo assim, é uma energia que se todas as pessoas, todos os clientes soubessem da capacidade do Reiki, fariam o Reiki diariamente. Sabe? Porque é muito gostoso quando eu facilito o Reiki e quando eu recebo, porque volta e meia também eu gosto de receber de outros terapeutas. Sim. E isso foi muito importante você falar, Roberto, o quanto a gente precisa dessa ajuda, né? Nós, como terapeutas, eu também tenho terapeutas, inclusive já fui lá, né? Pedir socorro para você algumas vezes, no bom sentido, claro. Mas o quanto é bom a gente se olhar assim como colaboradores, né? Que da mesma forma que você está aí para colaborar com as pessoas, para ajudar nesse processo, e a gente vê que cada vez mais as pessoas, elas não estão entendendo o que está acontecendo, mas elas estão sentindo a necessidade de buscar algo, né? Ou elas, no próprio dia a dia delas, elas comentam, né? Nossa, eu não sei o que está acontecendo, a gente não vê mais a hora passar, a gente não vê mais o tempo passar, né? E isso já mostra que tem algo sendo modificado, né? Olha a questão dessas doenças, dessas pandemias, né? Esse calor excessivo que deu aí esse ano, né? Que agora a gente sente o primeiro friozinho aí porque deu uma queda que se for ver brusca na temperatura, né? Então a gente vê que tem fenômenos aí acontecendo que estão fora do nosso alcance e que não dependem de nós querer ou não. E quando a gente se coloca nessa colaboração, é muito bom, né? A gente se fortalece para conseguir fortalecer os outros, né? Eu sempre digo assim, que se a gente soubesse, claro, eu já sei, né? Às vezes, ir colaborar, por exemplo, a gente tem alguns projetos aí de constelações, um dos projetos é o projeto Madre Teresa, e eu percebo assim que falta muitos representantes voluntários. De você se voluntariar. Hoje já o meu projeto, eu gostaria de e pretendo ir no Mão Amiga, fazer visita em hospitais, pelo seguinte, quando você ajuda, 30% do que você entrega, você recebe de volta. Então, nós, às vezes, somos ajudados mais
do que nós entregamos. Então, você já ajudaria de forma assim, recebendo algo em troca. Então, Exatamente. você pode ajudar, mas quem está sendo ajudado é você. Teve um curso que eu fiz agora recentemente que o professor fala isso, né? Que o teu óbvio pode salvar alguém, né? Às vezes a tua palavra, a tua frase, o teu abraço, né? Qualquer coisa que você faça de bom, né? Pode estar salvando aquela pessoa, né? Pode estar inspirando aquela pessoa. Mas é por aí. Quanto mais você se doa, claro, você precisa ter um limite também, porque existem muitas conexões que, em vez de te ajudar, elas te sugam e te atrapalham. Isso você precisa ter um ponto de limite. Tem que ter o teu espaço. Precisa você estar bem para que você consiga ajudar alguns. E é bem interessante a questão ali, voltando só um pouquinho ali no que você falou, Roberto, desses 12 anos aí que você passou por esse processo, né, de transição mesmo. O que você acha que foi mais difícil para você em todo esse tempo? Lidy, há vários fatores. Hoje a gente pensa muito na matéria, né? Nós dependemos da matéria. E para mim foi uma das questões assim que me preocupa muito. Pai de família, você larga um emprego aí, um trabalho de 27 anos para se dedicar a terapias. Hoje a terapia ela é fundamental, eu digo assim, para mim hoje, ela é fundamental na minha vida, mas se procura outros meios, outros tratamentos, outros remédios para se curar de algo, onde só remedia. E as terapias, elas vão buscar na fonte, na origem das doenças. Tanto que essa pandemia que está acontecendo aí, temos estudos que comprovam que não é bem assim. Isso me preocupa porque certas mídias colocam algo para nós que os terapeutas ainda têm uma visão de algo que é difícil falar. Mas eu vejo assim, que tudo o que eu faço, o que eu já recebi, as constelações em 2017, eu acho que foi 2017 que eu fiz a minha primeira constelação, foi uma virada de chave na minha vida. Aquele impulso que eu tive, aquela percepção que eu tive em 2012, 2014, quando eu me coloquei para ser facilitado uma constelação para mim, me colocou no meu lugar. E quando você está no seu lugar, você tem força para ir adiante. E desse momento aí, dessa constelação, eu já comecei a trabalhar com uma visão assim, não, eu preciso trabalhar com terapias que é o que eu me sinto. Semana retrasada, quando eu estava fazendo um acerto, fechando o ciclo com a prótese, eu disse assim, o meu mundo está lá fora, não está aqui dentro do laboratório. Eu disse, isso está me adoecendo e eu estou perdendo força e vigor de estar fazendo o que está aqui dentro. E foi muito engraçado, Roberto, porque eu estava na live terça passada e eu estava falando justamente isso, porque eu fiz um cronograma aqui na minha cabeça, né? Que eu queria trazer para as pessoas, nesse primeiro momento, essa curiosidade pelo autoconhecimento, né? Essa curiosidade de saber o que é esse autoconhecimento. Por que ele é importante na minha vida? E eu fui seguindo traços da minha vida, porque da gente, a gente sabe falar, né? Então, eu fui trazendo traços da minha vida que foram exemplificando isso. E eu acho que isso que conecta muito com as pessoas, porque é a verdade da gente, né? Então, quando nós fizemos aquele curso junto, a gente,
né, passou aí um ano de cursos, de projetos, de testes, aprendizado, né, sentadinho o final de semana inteiro lá, né, em busca desse conhecimento. E quando você escreveu na live da semana passada, encerrou o ciclo, na hora eu te chamei, né? Terminou a live, eu te chamei. Eu falei assim, é o Roberto que vai falar comigo na próxima live. Porque, assim, para mim, isso que é o verdadeiro, né? Isso está acontecendo com você agora. Não é uma história que eu vou contar aqui há um ano, há 2 anos. Mas é o que hoje tá ali no teu sentimento, tá vivo isso, né? Acabou de florescer isso. E muitas vezes eu participei, assim, dessa tua angústia, né? E realmente, hoje a gente pesa o quê? Pesa o financeiro. Eu já comentei em outras lives que eu nunca imaginei que eu teria feito essa transição de carreira no período financeiro pior da minha vida, né? A gente sempre quer estar um pouquinho bem, né? A gente quer ter uma estabilidade. E parece que daí que vem algo e fala assim, não, você vai fazer do jeito que tem que fazer, para você entender que é eu que estou por trás disso, né? Para eu entender que tem uma força maior que está me dando suporte e realmente descansar, né? Que tem tantas passagens bíblicas que falam, né? Não andeis ansiosos, né? Não se preocupe, não isso, não aquilo, né? A gente não entende. Aí quando a gente leva esse chacoalhão, né, Roberto? Aí a gente começa a pensar, poxa vida, eu acho que é isso mesmo, né? Exatamente. E, há poucos dias eu estava vendo uma live também, porque daí eu passo. Enquanto eu trabalhava, eu já ouvia a live, já assistia, participava. E agora ainda mais. Nos meus tempos, assim, nos momentos que eu não estou lendo, estudando e preparando minhas terapias, né, tá vendo live disso, ou vários temas aí que me chamam muita atenção. E quando você está aberto, o dinheiro vem a você. Uhum. A prosperidade vem para você. Agora, se você está preso a algo, ele não tem como chegar. Então, é a tua liberdade que vai fazer com que a prosperidade chegue até você. E Não é dentro do que a você gente. não é você preso a crenças, preso a um trabalho, a uma questão que muitas vezes está te limitando de tudo para você prosperar. E é bem interessante isso, porque final de semana retrasado, se não me engano, eu estava num treinamento em Curitiba. E foi essa virada de chave que eu tive. E eu falo isso por quê? Porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas aquela pessoa já tem clareza, já tem conhecimento, por isso que ela fala isso. E às vezes a gente fala essa frase 10 anos da nossa vida. E num detalhe vira, né? E é sobre prosperidade e riqueza, né? A gente ainda é muito ligado na riqueza. E nós temos que estar ligados à prosperidade, né? E quando a gente fala de prosperidade, a gente fala de energia, certo? A gente fala da energia, né? Que o dinheiro também é uma energia. E alguém até comentou uma vez comigo assim, falou assim, olha, o dinheiro já está disponível no mundo, a quantidade de dinheiro que é para ser produzida. Vai ter uns que vão acessar e outros não. E eu não entendia isso. Mas como assim, né? Eu também trabalho, eu também me esforço, olha quanto eu estou estudando. E agora até eu falo muito isso. Energia você acredita ou você não acredita. Não tem como você ter energia numa coisa e na outra coisa você não ter, né? É algo que está fora do nosso alcance, né? De controle. O fluxo da prosperidade, ele é abundante. A energia, ela se dissipa e se acaba, né? Mas o fluxo da prosperidade, ele é abundante para todos. Mas você está nesse fluxo? Quantas vezes a gente as nossas crenças limitantes que colocam nós, que aprisionam nós. Exatamente. Então você fica preso a algumas crenças, algumas. E isso eu percebo assim que dentro das constelações e agora na cinesiologia, o teu corpo, a cinesiologia é o movimento do teu músculo, né? Ou enfraquece ou fortalece essa energia, esse fluxo. E, então, o teu corpo fala, dá sinais de que você
está nesse fluxo do dinheiro, dessa prosperidade, ou não está? Então, são questões assim que, nossa, tá na nossa vida, tá no nosso corpo, mas a gente não consegue ter acesso porque a nossa mente ainda, ela domina muito. Ela é muito Nosso corpo limitada, né? é muito limitado. A gente percebe que a gente se limita muito, né? Em questões assim de vivências, de experiências e de programações que a gente teve ao longo da vida, né, Roberto? E pegando um gancho ali, você falou da Nívia, o quanto ela foi um ser assim que ajudou você nessa tua virada de chave. Como que foi o apoio da tua família nessa decisão tua de largar, né? E eu vejo que para o homem, dentro do que a gente trabalha, né? A gente trabalha na área sistêmica, então a gente tem alguns conceitos que é dessa área, não tem como, né? E a gente sempre vê o homem como o provedor, né? Como a força, como o suporte forte aí da família, né? E quando a gente fala de abrir mão do que você já tem garantido, sabendo que tem a família, como você já comentou antes, eu acredito que tem um peso maior na decisão. Como que foi isso para você, o apoio da tua família? Como que eles reagiram a isso? Olha, da Nívia foi apoio total. Ela disse assim, você está sentindo isso? Vá, busque. Vamos se limitar, precisa ser limitado de algumas outras questões para você conseguir isso. Vá, eu te ajudo, te apoio, eu te dou todo o apoio, sabe? Então, nesse ponto, a minha família é fundamental. Porque eu tenho, assim, ela precisa de uma segurança financeira? Beleza. Mas o apoio moral, intuitivo, ele te dá mais força ainda. É o que você gosta de fazer, é o que você está sentindo, vá fazer. Busque. Então, é gostoso ter esse apoio. E isso é fundamental porque eu vejo que perguntam, mas como já aconteceu em algumas questões, você está praticamente cada 15 dias em curso e a família como é que fica? A família está me apoiando nesse momento. Eu tenho as minhas retribuições à família, mas a família está me apoiando nesse momento. Porque é o que eu quero, é o meu desejo e é a minha missão. E a gente consegue ser completo, né, Roberto? Porque também não adianta a gente estar com a família só por estar, né? Tá infeliz, às vezes não tá fazendo o que realmente a gente veio para fazer. E eu te pergunto isso porque a gente vê muito, né? A gente vê muito essa cobrança e as pessoas não sabem, às vezes, o que fazer ou como fazer diferente, né? E eu perguntei isso porque a minha família também, ela sempre me apoiou demais, né? No começo, claro, eles levam um susto, né? E como você, 20 e poucos anos aí de trabalho, né? Numa empresa, teoricamente estável, né? Teoricamente tranquilo, né? Eu, como eu sempre falo, vim de uma área de funcionário público, né? Que também, aos olhos da grande maioria, é uma área assim que você já está tranquilo, tu não precisa mais Está estável, né? estar estável, exatamente. Mas lá no começo, um pouquinho antes de você entrar, eu falei um pouquinho assim das caixinhas que a gente entra, né? Porque quando a gente trabalha para alguém, a gente entra numa caixinha, né? E naquela caixinha a gente desenvolve o que a pessoa espera da gente, né? E a gente até às vezes tenta dar uma olhadinha pela janela, colocar um pezinho fora da porta, mas a gente tem dificuldade de colocar os dois pezinhos fora e falar assim, nossa, tem um mundo maior aqui fora, né? Então, eu vejo que essa tua transição também aconteceu mais ou menos dessa forma, né? E quando a gente coloca o pezinho fora, olha que é difícil a gente voltar, né, Roberto? Não tem volta. É, né? Não tem volta. Não tem volta porque, assim, para a evolução de cada um, se você voltar atrás, você vai parar onde? Então é só seguir adiante. E Só seguir adiante. essa questão do conhecimento, né? A gente vê que quanto mais a gente vai, quanto mais a gente busca, mais a gente quer, né? E a gente abre mão de muita coisa.
Então, o que eu sempre falo aqui nas lives, o que que a gente vai abrir mão para conquistar o que realmente a gente deseja, né? Viu? Então, eu te conto o seguinte da minha história. Quando eu comecei a estudar o autoconhecimento numa escola de antropologia, eu jogava futebol na terça, quinta e sábado. E, e futebol, churrasquinha, cervejinha, amigos. Daqueles amigos de futebol lá, eu abandonei tudo. Não é que abandonei. Os caminhos me levaram para outra direção. Eu abandonei o futebol da terça, da quinta, do sábado. Então, assim, deixei essa parte. Precisei deixar. O que ainda faço esporadicamente, é uma pescaria. Uhum. Esse ano voltei a correr, caminhar, correr, fazer um movimento diferente, até porque eu preciso que o meu corpo físico também tenha a resistência para algumas questões da terapia. Mas foram assim, para quem era acostumado a jogar futebol 3 vezes por semana, abandonar eles foi uma dor. Eu tive que passar por esse conflito de muitas vezes, pô, Roberto, você é goleiro, nós precisamos de goleiro, nós te pagamos a janta, não te cobramos o tempo no futebol, para você vir jogar bola. Eu digo, não. A minha escolha é outra e eu preciso seguir esse caminho. Não me arrependo, porque fiz novas amizades. Tipo, tem algum vínculo ainda com alguns amigos daquela época, mas assim, já é menos. Então hoje novas amizades se apresentam para mim. E vão se apresentar para você, para qualquer um que mude a direção do seu caminho. E hoje, assim, Roberto, para nós ir para o final da nossa live, o que que você falaria para as pessoas hoje que estão nesse momento de transição e que ainda estão no processo? Né? Lá no começo eu falei que esse processo geralmente ele é doloroso, né? Porque, que nem você falou, você tem que renunciar a algumas coisas, você tem que escolher algumas coisas, você tem que abrir mão de familiares, tem que abrir mão de amigos. Mas, assim, eu vejo que também não é tão difícil assim. Que quando a gente fala nesse sentido, parece, nossa, né? Para pessoa que não está ainda nessa mesma frequência, parece muito difícil. E não é. As coisas elas acontecem com leveza quando você decide. Não vai ser uma coisa brusca, uma coisa que vai ser de uma hora para outra. Ela vai acontecendo, né? Conforme a gente vai se permitindo e vai se colocando. Então, que inspiração você deixaria para essas pessoas que estão nessa mesma situação que você já passou? Olha, eu diria assim, que siga o teu sentimento. Você só vai estar bem quando você está fazendo o que você gosta, você se sentindo completo. Tudo o que você faz com autenticidade é mais efetivo. A outra carta que eu tirei do Ho'oponopono hoje de manhã. Pono significa que eficiência é a medida da verdade. E tudo que você faz com autenticidade é mais efetivo. Então você tem que estar inteiro. Você tem que se entregar ao que você quer. Não adianta eu resolvia eu estar trabalhando com prótese lá, ganhando um bom dinheiro, vivendo, mas a minha essência estava em outro lugar. A minha essência estava nas terapias, está nas terapias. Uhum. Sabe? Então, faça com autenticidade, sinta qual que é o teu caminho, porque a informação chega até você. Você está aberto, chega até você. E vai em frente. Vai ter os conflitos, vai ter os percalços, vai. Não vai ser uma dolorosa. Por quê? Porque você vai estar evoluindo e sempre terá mais dificuldade para você evoluir mais e mais. Perfeito, Roberto. E é sobre isso, né? Eu digo que se nós uníssemos todos os terapeutas e as pessoas que se propõem a colaborar nisso,
a uma empatia de verdade, né? A olhar para a pessoa assim, sem julgamento, com acolhimento mesmo, né? Se uníssemos todas essas pessoas, ainda faltaria gente, né, Roberto, para ajudar. Porque é muita gente que precisa, né? Que precisa dessa evolução. E quanto mais a gente conseguir despertar isso, né? Eu é um dos propósitos meus agora é que as pessoas que venham até mim sejam pessoas que queiram despertar, sabe? Exatamente. Eles precisam, as pessoas precisam desse despertar, porque quando elas vêm com sede, você oferece água, elas tomam e sacia a sede. Agora, se elas vêm que elas não sabem, eu vim, eu não sei como que funciona, mas me disseram que, e por quê, e para quê. Cara, a semana passada eu fui fazer uma constelação, eu disse assim, olha, a tua ficha está aqui, ó. Você aceita fazer, está aberta a fazer, vamos fazer. Se você não está aberta, você tem dúvida, é melhor você pegar a sua ficha e pegar lá no atendimento. Não. E está tudo bem. Você não Sim, está preparada para fazer uma constelação. sim. Não, 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 eu vou fazer. A constelação fluiu. O que ela entendeu está dentro dela. Então, as pessoas precisam estar abertas. Você dá esse tempo. Eu precisei de 12 anos para chegar agora e dizer assim, parabéns, você conseguiu e você está inteiramente. E É é todo sobre esse... isso. Eu quero ver se a semana que vem, na próxima live, eu falo um pouco mais sobre constelação, né? Para desmistificar um pouco, né, Roberto? Sim. Existe muito, 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 muito significado que não tem significado nenhum sobre a constelação, realmente, sobre o trabalho que ela faz, né? Então, a ideia é desmistificar um pouco isso, é trazer realmente qual é o papel disso, o que que realmente faz, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com oculto, com escondido, com nada. Tem a ver com ciência, né? E essa Tem, ciência que liberta. acesso de informações. Nós somos, Exatamente. tipo, os terapeutas foram formados a acessar essas informações, tanto com os bonecos da água, os Playmobil, e você acessa essas informações. E você tem uma informação correta, porque às vezes você vê uma pessoa que está bloqueada, que não consegue deslanchar para a vida, porque ela está olhando para a morte de um ente querido. Ela está Sim. presa à morte. Como é que. Sabe, a gente, com o tempo, vai pegando os pontos. E você coloca representantes, um para a morte e outro para a vida, a pessoa que está ali vai olhar para a morte, para a Sim. dor, para a tristeza, não consegue levantar a cabeça e olhar para a vida, para o que está por vir. Isso prende muitas pessoas no seu dia a dia, na vida, na carreira. E assim, eu tenho usado muito umas palavras que é reconhecer para ressignificar. Sabe? Para mim fez muito sentido isso, porque quando a pessoa entende o que ela está passando, é fácil dela mudar os hábitos, né? Se você sabe que você tá indo viajar, você está indo por uma estrada ali, e você vê que você sabe que está, você viu que está na estrada errada, você vai voltar e vai para certa. Agora, se você não sabe, você vai lá para o outro lado, né? Não vai chegar no teu destino. E com a vida da gente é a mesma coisa. Quando eu sei o que que realmente eu estou repetindo na minha vida, o que que eu estou fazendo, para onde eu estou olhando, eu consigo ressignificar isso e olhar para o outro lado, né? Eu consigo ressignificar essa dor em algo bom, em algo que me traga alegria, que me traga leveza, né? E eu trago muita leveza, para mim as coisas têm que ser leves, independente do que for, né? Seja por uma morte, por um luto, ou seja por uma transição de carreira, ou seja por um divórcio, enfim, ele vai haver dor, com certeza, mas ela não precisa ser uma dor que te impeça de continuar, né? Que te limite, que não te deixe prosseguir. Né? Então é isso que a gente, né, faz quando a gente atende alguém, ou quando a gente acolhe alguém, ou quando a gente se dispõe a fazer o nosso trabalho. Então, Roberto, eu gostaria então que você, né, deixasse
essa tua mensagem e já te agradeço, né, pela disponibilidade de você estar aí compartilhando um pouco da tua história e que com certeza quem assistiu ou quem assistir essa live num outro momento vai se inspirar nisso, né? Afinal, são 12 anos de processo, né? Eu posso dizer assim que eu fui um pouco mais ousado que você, né, Roberto? Tu acompanhou aí meu começo. Eu devo fazer 1 ano e pouco. Mas eu também não sou muita base, né? Porque a gente vai, né, vai a rumo. Não, na verdade, assim, cada um tem o seu momento. Não Exatamente. adianta você ir lá no pomar e colher uma laranja que não está madura. Vai Sim. acontecer o quê? Vai acontecer, você não vai aproveitar. Agora, se você deixar o tempo necessário dela, qual que vai ser o sabor dela? Maravilhoso. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Então, assim, honrar a vida e a força que vem dos ancestrais. Para receber essa força, honrar eles, porque nós estamos aqui. Foi por causa para seguir essa missão. E, assim, viver num tripé de amorosidade, sabedoria e humildade. Uhum. Eu acho que isso quer dizer tudo para que nós sigamos esse processo, porque ele não para aqui, não parou semana passada, ele vai continuar. Quanto mais força nós teremos, mais sabedoria e mais seremos exigidos. Eu ouvi uma frase semana passada que falou assim: o tempo, todo mundo coloca a culpa no tempo, né? O tempo cura, o tempo não sei o quê, o tempo não faz nada. O tempo só passa. O que muda são as nossas atitudes enquanto o tempo passa. E fez muito Então, sentido para mim isso, sabe? Então, a partir disso também, eu já deixo aqui, né, para quem está assistindo. Na terça-feira que vem, então, eu vou falar um pouquinho mais sobre constelação, sobre alguns mitos, sobre o que, que realmente é a constelação familiar e por que, que é tão apaixonante essa terapia. Porque eu digo que quem conhece, ela se apaixona. Se apaixona por ver a transformação, por ver o sentido, né? Por ver o que ela consegue fazer na vida das pessoas. E isso para mim é o que me enche o olho, é o que me enche o coração, é ver realmente, né, essa pessoa livre, digamos assim. Eu vejo como uma libertação mesmo. Então, quem tem dúvida, se você conhece alguém que tem dúvida, indique a live da terça-feira que vem, que ela vai ser bem esclarecedora nesse sentido. E quem quiser fazer perguntas a respeito disso também já vai preparando aí durante a semana, que tenha muito a contribuir. E eu digo assim, às vezes, você só estudando sobre isso, você tendo informações, você consegue mudar a tua vida. Às vezes tu não precisa nem ir tão a fundo, né, Roberto? As informações, elas estão aí a todo momento pra gente, é só a gente pôr em prática. é um olhar diferente. As constelações você dá um olhar diferente. Muitas vezes acontece de chegar ao cliente e pedir, eu preciso fazer uma constelação, mas você colocando no campo, você vê que aquilo lá é só um gatilho. É outra questão que precisa ser olhada. E quando você olha para aquilo lá, você valoriza e você entende o movimento sistêmico. É bem Também isso. sou apaixonado pelas constelações. Né? É muito bom esse assunto, né? De que eu ficaria conversando o Nossa, dia eu inteiro sobre, fico o dia inteiro com esse assunto. sobre isso, né? Porque mudou a minha vida, né? Mudou muito a minha vida. Eu sei que mudou a vida da minha família, mudou a vida de muitas pessoas ao meu redor, com o meu movimento, né? Uma Fora das que aí você coisas começa a alcançar eles e eles começam um movimento. E a gente vê uma egrégora daí muito grande, né, Roberto? podemos salientar assim que hoje tem muitos consteladores, tem muitos cursos de constelação, e assim, às vezes a gente vê algo que, talvez no meu entender, você precisa deixar mais o campo agir. Mas esse movimento é fantástico, é muito lindo. Hoje eu tô aqui tomando meu chimarrão de manhã cedo, né? Esse horário, muita gente levantando da cama, né? Se trocando para ir trabalhar, tomando seu café.
E eu precisava só um motivo, né, para tomar chimarrão, porque quem me conhece sabe que faz parte da minha vida, né? E hoje essa gripe aqui, essa dor de garganta, nossa, vou ter que levar meu chimarrão hoje para não tossir. Então já foi um motivo para abrir a temporada do chimarrão nas lives, né? Então, quem puder, na terça-feira, né, tomar um café, tomar um chimarrão, ou indo trabalhar, né? Que eu acredito que a energia que a gente passa aqui é para o seu dia ser melhor, é conhecimento, é estar presente, né, Roberto? Eu sempre bati muito nessa tecla que a gente tem que estar presente no que a gente está fazendo, né? E isso eu acho que nos representa muito. Então, eu te agradeço de coração, Roberto, por você estar aqui disponível, né? De compartilhar isso com a gente e de levar essa mensagem agora nesse encerramento de ciclo, né? E eu tenho certeza que você está muito mais leve agora, né? Fazendo o que realmente o teu coração sempre bateu forte para fazer, né? Agradecer pelas pessoas que nos apoiam nisso, né? Que acreditam que realmente a gente pode fazer a diferença e que pode ser diferente, né? Uma pessoa que a gente toque no coração aí, que ela pode ser realmente o que ela quiser ser, para nós já é uma vitória muito grande, né, Roberto? A parábola do semeador, né? Saiu semeando, algumas sementes caíram à beira do caminho, outras em pedregulho, outras no meio dos espinhos, mas teve aquelas sementes que caíram em terra fértil e produziram bons frutos. Bacana? Bacana, muito obrigada. Uma boa terça-feira, então, para você, Roberto. Uma boa semana. Né? Um abraço aí para todas as pessoas que assistiram essa live, que ficaram com a gente. E convido vocês para na próxima terça-feira, né? Então, aí já adiantando o assunto, vai ser sobre constelação familiar. Um assunto, assim, que dá uma cutucadinha, né, Roberto? É um assunto, assim, que instiga um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai ser um conhecimento valioso, né? Que vai ser um conhecimento maravilhoso. E eu convido vocês para estarem participando e convidando outras pessoas, né, que vocês acharem pertinente, que esse assunto faz sentido, que as pessoas precisam saber disso. Convide para que participe das próximas lives. Um abraço, então, para você, Roberto, e para todos vocês que participaram da nossa live. Um abraço a todos e estejam no encontro de terça-feira de constelações. Trarei o meu chimarrão daí. Certinho. Beleza. Um abraço, ótimo dia a todos. Um abraço.